Ouviremos, neste momento, o professor Fábio Makita, diretor administrativo do IHR, Instituto Hercílio Randon, com o tema Perspectivas e Demandas Tecnológicas do IHR. Fábio Makita é especializado em Gestão de Negócios, Fundação Dom Cabral, Aeronáutica, USP, e Engenharia de Defesa, UIME. Engenheiro mecânico pela USP, mestrado em Engenharia de Produção, diretor administrativo do Instituto Hercílio Randon. 21 anos de carreira na área de P&D, inovação, desenvolvimento de novos negócios e planejamento estratégico. Experiência desenvolvida em empresas de grande porte, como Embraer e Randon. Desenvolvimento de parcerias tecnológicas com universidades, institutos de pesquisa, empresas e startups. Criação e implantação do Instituto Hercílio Randon, o primeiro instituto de ciência e tecnologia privado do Rio Grande do Sul. Realização de trabalhos com o governo federal no desenvolvimento de políticas públicas para inovação. Criação do primeiro Corporate Venture Capital do Brasil, para posicionamento da Embraer em mercados emergentes de alta tecnologia. Olá, boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Bom, primeiro agradecer aí a todos pelo convite de mostrar um pouco do Instituto Hercílio Randon. Deixa eu só tirar aqui o celular. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês que o objetivo aqui do fórum é falar de desafios tecnológicos e oportunidades de fomento. Então, o meu objetivo aqui é mostrar como as empresas Randon estão tratando esses dois temas dentro do dia a dia, tá bom? Rapidamente eu vou falar para vocês sobre o Instituto, dar um overview, falar também sobre desafios tecnológicos que o Instituto vem encabeçando, no sentido de achar soluções, e também falar de algumas pesquisas que estão sendo feitas, né? Sobre o Instituto, é uma ICT privada que ela foi apoiada e hoje ela é mantida pelas empresas Randon. Então, para quem não conhece a Randon é um grande grupo econômico, é uma multinacional brasileira, mas com presença já internacional. É uma empresa que tem mais de 31 CNPJs. Ela tem presença industrial na China, na Índia, Estados Unidos, está presente na Europa, América Latina e também com participação na África, tá? Basicamente, a Randon é uma empresa que trabalha no desenvolvimento de carretas, que são os implementos rodoviários para transporte de carga, né? Só que a Randon verticalizou tudo que vai abaixo do chassi. Então, a Randon desenvolveu uma indústria de autopeças que hoje fornece não só para a Randon, mas também para outras empresas, né? Outros fabricantes, inclusive. Então, a Randon hoje está estruturada numa divisão, que é a divisão montadora, que fabrica não só implementos rodoviários, mas ela também atua no setor de transporte de carga ferroviário. Então, a Randon ela atua nesses dois modais. Okay? Ela tem toda uma divisão de autopeças, né? Sistemas de acoplamento, cubos de roda, suspensão, freios. Tem uma divisão especificamente que ela hoje é composta, que a gente fala de controle de movimentos, né? Que é a parte de freios e material de fricção, que é muito grande. E também a Randon tem uma divisão só voltada a serviços financeiros e novos negócios digitais. E tem também uma quarta divisão, que é a divisão Tech da Randon, que está sendo formada agora para atuar em novas áreas de conhecimento, né? Dentro desse contexto aqui, é onde o Instituto Hercílio Randon apoia principalmente o grupo, né? Aqui, como eu falei, só para vocês terem uma noção rápida, a presença da Randon é global, né? Então, ela tem mais de 20 operações industriais pelo mundo. Logicamente, muita coisa concentrada no sul do Brasil, mas agora em expansão. E, recentemente, a Randon está entrando no mercado americano também, para disputar o setor de implementos rodoviários lá, tá?
Bom, falando rapidamente sobre o Instituto. O Instituto ele foi consolidado na forma de um Instituto de Ciência e Tecnologia em 2021. Então, é um instituto relativamente novo, com um pouco mais de 1 ano de operação, só que os trabalhos de pesquisa da Randon já se iniciaram um pouco antes disso. Só que as pesquisas estavam sendo conduzidas dentro das próprias empresas, que era uma dificuldade de execução. Então, por volta de 2020, no ano da pandemia, o Conselho Executivo da Randon encomendou um estudo para ver qual seria a melhor solução organizacional para que a gente criasse uma estrutura que desse velocidade e agilidade para a Randon desenvolver as pesquisas, né? E se estudou diferentes configurações. No final, foi entendido que a melhor forma seria criar uma associação sem fins lucrativos, no qual as empresas Randon se associam e, a partir daí, elas demandam projetos colaborativos com o Instituto. E o Instituto ele faz a ponte com todos os outros atores do ecossistema de inovação, outras ICTs, universidade, empresas, mas também startups. Então, a gente já adotou uma configuração de trabalho bem diferenciada em termos de instituto. Na questão da pesquisa tecnológica, a gente faz muito uso de empresas de base tecnológica e também startups, né? Esse daqui é uma das unidades do Instituto, fica dentro do campo de provas da Randon. Então, o Instituto Hercílio tem parcerias com o campo de provas da Randon para poder executar os testes, bem como parcerias com outros laboratórios das próprias empresas da Randon. Só que a gente começou a expandir e agora a gente está trazendo essa questão de parceria junto às universidades. Essa aqui é outra unidade, nós ficamos no 3º andar. Essa aqui é uma empresa de automação que o Grupo Randon comprou e a gente está alugando o 3º andar. Na primeira foto se concentram 2 verticais de conhecimento tecnológico, a parte de eletrônica embarcada e a parte de mobilidade, principalmente mobilidade elétrica. E aqui está a divisão de materiais avançados, que eu vou falar daqui a pouco. E a gente recebeu a seguinte missão para o Instituto: desenvolver tecnologias disruptivas de longo prazo para produtos. Então, foi uma decisão da Randon no sentido de blindar os trabalhos de longo prazo do dia a dia da operação, porque se você coloca as duas coisas juntas, a operação acaba engolindo a atividade de pesquisa, tomando a frente na priorização das decisões. Então, a estratégia das empresas Randon foi criar esse instituto, se associar a ele e, por meio do instituto, acessar todo o ecossistema de inovação para desenvolver as pesquisas, né? Como eu falei, nós estamos conectados a várias universidades, institutos de pesquisa, governo, startups. Para vocês terem uma ideia, com uma operação muito curta, a gente trabalha com mais de 10 instituições de pesquisa já, né? Estamos trabalhando também para captação de fomento, que é uma das coisas importantes, que a gente entende que todas as oportunidades que estão surgindo em termos de fomento aqui no Brasil são muito importantes para alavancar a competitividade da indústria. Então, nós estamos fazendo uso FINEP, Embrapi, Senai, também trabalhamos com bolsas, bolsistas do Inova Talentos. A gente tem feito uso de todos os mecanismos possíveis, não só para o Instituto, mas bem como para os nossos parceiros. Então, nós estamos aqui na UFSC, trabalhando uma parceria de longo prazo, de 10 anos, né? Muito apoio da FESC, né, Luiz? A gente tem construído um trabalho, estamos trabalhando com o laboratório o LabMate, o laboratório de física, né? A professora Cris está aqui, e a nossa intenção
é aprofundar o relacionamento. Como nossa estratégia de pesquisa é buscar parceiros que complementem as competências que o Instituto precisa. Então, a gente não tem a intenção de verticalizar todas as áreas de conhecimento que nós vamos estar envolvidos. A nossa premissa é aproveitar o que existe de melhor no ecossistema. Então, por isso que a gente está fazendo parcerias, não só pelo know-how, mas também pela infraestrutura, para a prestação de serviços. O Instituto, hoje, ele não conta com laboratório próprio. A gente adotou essa premissa para poder entrar mais rápido no mercado e usufruir de tudo que existe de bom aqui no ecossistema brasileiro, né? Isso é o que eu acabei de falar. Então, a gente adota uma estratégia de concentrar em poucos parceiros tecnológicos, mas com compromisso de relacionamento de longo prazo. Então, a gente procura manter isso, por quê? Porque é importante para formar a competência necessária, né? Formar pessoas, formar pesquisadores, porque o Instituto ele acaba tendo uma configuração muito interessante. Ele está presente já em alguns parceiros. Então, o Instituto Hercílio Randon ele já está se localizando aqui dentro da UFSC para trabalhar com os laboratórios que hoje já fazem parte dessa parceria. O que nós estamos querendo agora é buscar novas oportunidades aqui na região, né? Então, como eu falei, as pesquisas começaram em torno de 2 anos, um pouco antes, né, da criação do Instituto. Ano passado, 2021, nós tivemos 4 meses para criar um Instituto do zero e herdar 39 projetos que estavam ou em desenvolvimento ou estavam iniciando. Então, assim, só para vocês entenderem a intensidade do esforço de pesquisa, hoje nós já temos mais de 50 patentes, algumas com abrangência mundial. E desse esforço de conhecimento, já surgiram 4 novos negócios para as empresas Randon. Então, é muito rápido a questão de transformar o conhecimento científico num conhecimento aplicado, né? Surgiu, a partir daí, uma empresa de nanotecnologia, que está localizada em Içara, aqui em Santa Catarina. A gente está desenvolvendo um processo produtivo por rota mecânica que consegue produzir nanopartícula em alta escala. Estamos trabalhando no desenvolvimento, inclusive, de uma tinta industrial nanoestruturada com a WEG. Então, só para ilustrar um pouco a forma como o Instituto trabalha, sempre agregando competências que não tem nas empresas Randon, mas fazem parte de um objetivo estratégico do grupo se reposicionar em termos tecnológicos no longo prazo, né? Falando sobre desafios, né? Aqui eu condensei bastante. Eu achei que eu tinha 15 minutos para falar, então, mas só para vocês entenderem, existem diferentes temáticas tecnológicas que estão em torno do setor de transporte de carga, né? Então, a gente está falando conectividade, que foi mencionado aqui, eletrificação, dados, a questão de sistemas autônomos, né? Não só o veículo autônomo, mas outros sistemas autônomos, a questão de baixar a questão de emissão ligada ao setor de transporte de carga, buscar a questão de eficiência energética, e para isso a gente precisa reduzir peso, e a gente tem que entender de toda essa diversidade de novos modais que estão surgindo para o nosso setor. Então, olhando essas mega tendências tecnológicas, elas se condensam em 3 verticais de conhecimento no Instituto, que eu acabei de mencionar. Nós temos uma parte de mobilidade e eletrificação. Eu vou mostrar daqui a pouco uma pesquisa que já é pública, né, nessa área. Estamos desenvolvendo também a questão de eletrônica embarcada para o implemento. Então, o implemento é um commodity. O que nós estamos fazendo?
desenvolvendo tecnologia de sensoriamento, processamento de informações para apoiar tanto a realimentação do desenvolvimento de novos produtos para a Randon, mas também desenvolver novos negócios para o grupo. Então, com base nos dados que estão sendo gerados, a Randon é capaz de oferecer novos serviços, porque além da Randon ter a divisão de autopeça, que a gente está falando principalmente pós-venda, a Randon acaba aí, com esse posicionamento, entrando no ciclo de vida do produto, na prestação de serviços, né? E a última vertical, não menos importante, é a divisão de materiais avançados, que existem algumas frentes. A gente vem desenvolvendo muito competência na área de compósitos, compósito estrutural e outros tipos de compósito, uma frente muito grande na área de nanotecnologia. Então, a gente vem trabalhando na questão de desenvolvimento de materiais dopados com nanotecnologia. No caso dessa tinta que a gente mencionou, com a VEG, é uma tinta que ela permite com que as peças pintadas tem muito mais resistência à corrosão do que uma tinta convencional, tá? Então, entrando um pouco dentro dessas 3 verticais que foram mencionadas, na questão de eletrificação, a gente vem estudando qual que vai ser o impacto dos novos sistemas propulsivos no setor. Eu estava conversando agora na hora do almoço, né, Jader, um pouco sobre isso daqui, que a carreta ela não tem motor, ela é puxada pelo caminhão. Mas a gente quer entender o que vai acontecer quando a eletrificação entrar no setor de transporte de carga. Que pênalti que nós vamos sofrer com a entrada desses novos sistemas propulsivos. Então, a gente se propôs a estudar quais seriam os impactos que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Também estamos olhando, como eu falei, na parte de eletrônica embarcada, o entendimento do comportamento do produto em operação e também o entendimento da capacidade de análise, processamento e análise, sejam de dados embarcados ou dados offline, né? Por quê? Porque quando você produz um implemento, você projeta o implemento para um determinado tipo de operação. Depois que ele saiu da porta da fábrica, esse produto é usado em condições que a gente nem imaginava, né? E aí ocorrem problemas em campo, tem problema de assistência técnica. Agora, com melhor entendimento de dados de campo, a gente consegue tornar os nossos produtos mais adequados para cada tipo de operação, né, que ele está vivendo no mercado. E, para isso, desenvolver capacidade de sensoriamento, como eu falei, a gente desenvolve freio, a gente desenvolve suspensão, desenvolvemos eixo, cubo de roda, acoplamentos, o próprio chassi é desenvolvido pela Randon. Então, entender muito bem o comportamento dos nossos produtos e poder oferecer produtos melhores ou informações para oferecer novos serviços, isso é o que essa frente aqui de eletrônica embarcada se propõe a fazer. E a terceira vertical, que é a área de Smart Materials, aqui existem 2 drivers que a gente trouxe aqui a público, né? A questão da redução do peso estrutural dos produtos, porque existe uma limitação de peso a ser transportada. Quando você entra com a eletrificação no implemento, por exemplo, você tá adicionando peso ao produto. Então, para o transportador, para o nosso cliente final, isso é ruim, porque menos carga transportada significa mais viagens. Então, é um pênalti. Para isso, a área de materiais vem desenvolvendo para reduzir o peso estrutural do implemento rodoviário. Então, a gente vem trabalhando com compósitos, com nanotecnologia, para baixar esse peso e não impactar o cliente final, né? Então, a gente vem trabalhando no desenvolvimento de materiais de alta performance. Mas aí tem uma questão de dosar o que significa alta performance
frente ao que o mercado está disposto a pagar, né? Porque a adição de uma nova tecnologia, sempre de cara, ela é mais cara do que a tecnologia convencional. E como o mercado de transporte ele é muito sensível a custo, então a gente tem que ter um olhar muito forte na questão de quanto que vai custar isso no final, né? Então, uma das coisas interessantes do Instituto, ele é um instituto relativamente novo, mas ele tem uma musculatura muito grande na parte de pesquisa aplicada. Ele sabe pegar uma tecnologia e transformar numa solução de mercado, porque ele está muito próximo da dor do mercado, né? Agora, o nosso movimento como instituto é fortalecer a pesquisa científica. E aí vocês começam a entender por que a gente está fazendo parceria com universidades, no caso aqui com a UFSC, uma parceria de 10 anos, justamente para a gente trazer os drivers que são importantes para o mercado no médio e longo prazo, e aí a gente encaixa o papel da universidade no timing correto, né, do desenvolvimento tecnológico. A gente não está olhando coisas de curtíssimo prazo, a gente está apostando em novos conhecimentos que uma hora vão ser aplicados, né? Então, um dos trabalhos na estruturação do Instituto foi justamente esse, colocar os atores no timing correto de trabalho. Pesquisa científica de mais longo prazo, trabalhando com as universidades, a pesquisa tecnológica com grande participação de indústrias, como foi citado aqui, um dos nossos parceiros, mas também o Instituto hoje ele trabalha com em torno de 15 startups de tecnologia, né? A startup ela confere uma velocidade grande. Então, aquilo que foi pensado pelo Conselho Executivo da Randon, de ter uma estrutura ágil, a gente refletiu nessa forma de trabalho. A gente trabalha como se fosse uma startup, a gente faz a prova de conceito, vai amadurecendo lá o TRL3, vendo a aderência de mercado, desenvolvendo protótipos de baixa até mais alta fidelidade, testando isso em ambiente operacional. Então, é um ciclo interativo muito grande para a gente chegar numa solução, quando a gente chega em TRL6, mais madura, para passar para a empresa que contratou. E nós adotamos também uma estratégia diferente de execução. O Instituto, ele sempre em parceria com a empresa que é associada, nós trazemos parte da equipe para dentro do projeto, porque isso facilita a transferência de conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, a gente traz a visão do mercado para dentro das pesquisas. Então, é um constante trade-off aí na forma de trabalhar do Instituto, né? Aqui, rapidamente, eu vou trazer 2 cases de pesquisa. Um case que está ligado à questão ambiental e à questão da mobilidade elétrica. Para quem não conhece, esse aqui é um eixo trativo na carreta. A carreta ela não tem motor. Todos os eixos, vamos falar assim, são soltos. O que nós pensamos? E se a carreta tivesse um motor auxiliar, um motor elétrico, que permitisse que em determinadas condições ele fosse acionado e ajudasse a fazer com que a composição cavalo mecânico mais carreta, quando estivesse subindo um aclive, esse motor ligasse e ajudasse a empurrar a composição morro acima. E quando estivesse descendo, esse motor, a gente tem um inversor aí, ele deixa de tracionar e ele começa a recarregar as baterias, né? Então, nesse desenvolvimento, e aí quando ele está no plano, Fábio, ele é um motor, é um eixo trativo? Não, ele vira um eixo normal. Ele não gera resistência ao movimento. Então, a gente desenvolveu um sistema de acoplamento e desacoplamento desse motor, que permite que esse eixo seja um eixo híbrido. Em determinadas condições ele funciona como um eixo normal, em outras condições ele passa a ter uma atividade funcional de empurrar a carreta morro acima ou frear a carreta. E para isso nós tivemos que desenvolver uma série de conhecimentos usando muita parceria,
para a gente chegar nesse ponto, né? E uma coisa interessante que a gente percebeu, né? A eletrificação traz uma ameaça para a questão dos fabricantes de material de fricção para freio, que, inclusive, é uma das empresas do grupo, né? Então, a gente começou a entender que a chegada da eletrificação ela traz desafios, né? Ela pode ser explorada como um negócio, mas, por outro lado, ela começa a prejudicar os negócios convencionais das empresas Randon, né? Então, aqui só mostrando um desenho ilustrativo aqui. Esse é o conjunto que a gente chama de ESIS. Então, é composto por bateria, por um computador veicular que foi desenvolvido para essa solução específica, motor elétrico, inversor e o sistema aqui de engrenagens aí que permite a gente poder atuar de formas diferentes, né? Então, olha só, para desenvolver esse conceito, o que nós fizemos? A gente começou a trabalhar com eles, levamos para uma feira para ver se o mercado entendia isso daqui como relevante, e a partir daí a gente passou a desenvolver tudo isso que vocês estão vendo por meio de parcerias. E hoje a gente chegou já numa versão comercial dessa solução. E como eu falei para vocês, a partir do momento que eu demando menos freio, né, então eu demando menos material de fricção, uma das maiores empresas do grupo é a Fras-le, que faz material de fricção. Nós começamos a estudar que maneira a gente poderia ajudar a Fras-le, uma vez que o mercado dela vai sofrer impactos com a eletrificação. A Fras-le ela desenvolve essas pastilhas, que é um material compósito, né? Uma composição de materiais com material ligante, só que com função de atrito. Nesse caso específico, a gente ajudou a Fras-le a desenvolver um compósito com função estrutural, para substituir uma parte metálica. Essa peça aqui segura o paralama que vai em cima da roda, no implemento. Então, a peça que foi desenvolvida em compósito começou a fabricar esse ano, já tem mais de 60 mil unidades produzidas, virou uma fábrica. Então, da pesquisa até o start dessa fábrica foram em torno de 2 anos. E essa peça aqui, ela pesa 60% menos que uma peça metálica e ela dura 3 vezes mais, né? E ela tem outros requisitos importantes. Então, aqui, rapidamente, para vocês verem a materialização daqueles desafios tecnológicos que foram colocados ali atrás. Então, o IHR ele tem um compromisso muito grande com a questão da pesquisa aplicada, né? Um outro ponto interessante, né? Os nossos associados, eles se beneficiam da questão da lei do bem. Então, todo o dinheiro empregado em pesquisa no Instituto é revertido em redução de imposto de renda. Mas, se a gente não tivesse compromisso com a aplicação, essa empresa não retorna o ano que vem como associado do Instituto. Então, a gente tem sempre um olhar muito na tecnologia científica, mas com foco muito grande para saber onde a gente vai aplicar, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço o tempo de todos. Obrigado.